Você sabia que tanto Hande Erçel quanto Kerem Bürsin enfrentaram dificuldades antes de atingir o sucesso? E aqui, pessoal, estou me referindo no âmbito da atuação. Olá, olá! Seja bem-vindo ao Falan Filan. Nosso canal fala sobre séries turcas e por isso fica até o final do vídeo que eu vou contar para vocês sobre os apertos que Kerem Bürsin e Hande Erçel passaram antes de se tornarem o nosso casal favorito. Vimos no vídeo anterior que Kerem Bürsin fez um assombroso sucesso na Turquia com seu carisma ao dar vida ao personagem Kerem Sair. Porém, pessoal, vocês sabiam que nesse período ele quase desistiu de atuar na Turquia? É o seguinte, você já sabe que Kerem é turco, mas não foi criado na Turquia. E por conta disso, ele não sabia falar turco. Ele tinha o inglês como sua língua materna e o que sabia de turco era muito pouco. Somente o básico que aprendeu quando ia visitar seus avós e passar férias na Turquia. Então, gente, como seria possível interpretar um papel na Turquia sendo um turco, por exemplo? Veja que a barreira do idioma o limitava, impedindo-o de atuar em sua terra natal. Ele comenta numa entrevista que só foi possível graças à ajuda do elenco. E quando Hakan Genç comenta sobre as críticas que ele sofreu por causa do seu turco, Kerem diz que as críticas eram justas sim, mas não entendi as justificativas de quem disse que ele não poderia fazer nada na Turquia com o seu turco. Sabe por quê? Porque para ele, atuar é compartilhar emoções, que até entenderia se tivesse se referido a um papel específico, um que o perfil assim o exigisse. Realmente, minha gente, não foi nada fácil para Kerem, pois até mesmo seus fãs criticavam sua forma de falar, como nesses comentários onde diz assim, que eles entenderiam mais se ele estivesse falando em inglês, que mesmo após 8 anos ele não desenvolveu muito o turco. Mas também tem quem o defenda, dizendo que o turco dele melhorou sim, que deveriam ver o que ele estava falando e não a maneira como ele fala, enfim. E assim se tornou comum zoar o sotaque de Kerem. Veja o que é que eles brincam com a pronúncia dele e tudo bem. Birader. Şşt. Birader. Hayırdır? Hayırdır birader? Inclusive, eu não sei se vocês notaram, mas Erdan costumava imitar zoando o sotaque de Serkan Bolat. Hemen buraya gel. Odama gel, hemen. Projeler nerede? Leyla, 2 dakika gelsene. A sorte que Kerem é do jeito que é, ou seja, leva a vida numa leveza e não transforma essa dificuldade em um obstáculo. Ao contrário, se esforçou para resolver isso. Mas, ao mesmo tempo, ele e o seu jeito de falar despertam um certo fascínio, e isso não só para as meninas. Nesses programas, por exemplo, é recorrente quererem saber de Kerem sobre sua vida e ficam encantados com sua história. Nesse programa foi muito legal. O apresentador, juntamente com o Shukru, levaram Kerem para as ruas para que ele observasse as pessoas e aprendesse a se comportar, a falar, aprendesse a ser um verdadeiro turco. Até nas lives a gente vê que ele realmente ainda tem dificuldade com o idioma, pois aqui na primeira ele descobre que fala errado o nome de sua comida turca preferida. Há uma outra em que ele usa uma expressão turca de forma inadequada e Hande chama sua atenção. E nessa segunda, ele não lembra como se diz boné em turco. Resultado, todos riem dele. Às vezes Kerem fica assim um pouco sem graça com isso, mas na maioria das vezes ele se diverte e ri junto. Yemek Hande Hanım. Aa, evet. Seninki ne olabilir ki? Benimkini herkes biliyor. Yani Türkiye'ye odaklanacaksak Karı Şimşek. Döner seninki. Hayır, döner severim, çok severim. Ne o zaman? Ama nedir? At kuyruğu mu? O ne ya? At kuyruğu. Hayır. At kuyruğu yağ falan koymuyorlar mı? Öyle bir şey yok mu? Kara şimşek ya. Hayır. Evet. Yani, Ya. at kuyruğu diyorum. O at kılı. At kılı. Aynen o yemekle alakalı değil ama. Kuyruk ya yemek değil bir şey. Okey, o benim ya. senin en sevdiğin... Benim yemek ne? Ne? Koliyiz. Mantıklı bak, evet. Çok ciddi. İkimiz de pembe seviyoruz. Toz pembe. Ama sen benden daha çok seviyorsun. Çok Ben sağ ol. bayağı seviyorum. Hande bana toz pembe bir ne? Şapka. Önce bir sonra evet onu bir dahaki sefere giyeceğim. Söz ver. Takacağım. Ama Giymek mi, verdiği takmak mı? sözleri tutmadığını hepimiz biliyoruz. Şapka Çünkü takarsın. fotoğrafları çekmedin daha. Pessoal, que é bem interessante. Pediram esse canal que reagisse ao sotaque de Kerem. Eles sabiam que Kerem era um ator turco muito popular e só. Chegou a comentar que nunca tinham visto nenhuma série dele.
Pelo que eu entendi, ela é turca e seu namorado Zac é um americano do Texas. E para comentar, viram apenas um trechinho de uma série, 2 entrevistas e nada mais. Zac comenta que o inglês de Keren é perfeito, parece ser de um nativo, e estranha que ele seja turco por causa disso. Ela diz que o turco dele não é bom e tenta explicar falando como Keren diz de uma forma diferente a palavra evet. Então, gente, eles cogitam que provavelmente o pai de Keren deva ser um diplomata e que ele deva ter crescido na América. Ou seja, eles realmente não sabiam nada sobre Keren. Agora vem a parte mais interessante na minha opinião. Zac, já no finalzinho do vídeo, disse que ficou encantado por Keren. Como assim, gente? Eu não sei se ele viu 2 minutos de umas entrevistas e um trechinho da série com Keren. E disse que gostou, pois ele parece ser uma pessoa legal e que gostaria de ser seu amigo. Vocês não estão acreditando? Vejam. Kerem, if you want to be friends with me, just let me know. A mãe só pode ter passado um mel nele, gente, porque nesse outro canal de reações, a proposta era analisar os atores turcos e adivinha qual todo mundo gostou, e isso só pelas fotos do Insta. A mesma coisa acontece com a imprensa turca, que apesar de tudo, eles adoram Keren. Veja essa foto dele com Hakan Genç, é muito visível o carinho entre os dois. E o mesmo ocorre na Vogue, gente, onde eu acho que é o editor, tá? Diz que poderia apenas escrever o que Keren disse na entrevista e só, e ignorar suas impressões. Mas que ele estava impressionado por Keren ser um cavalheiro, honesto, sofisticado e que tem uma postura e pontos de vista diferentes em relação à vida. E por isso não poderia deixar de registrar ali a sua opinião sobre ele. Então, pessoal, sendo assim, a Turquia não podia mesmo deixar passar esse poder de encantamento que Keren tem, não é mesmo? Mas como resolver a questão da fala, do sotaque? Em Güneş Beklerken, foi justificado seu sotaque porque Keren Sayé, o personagem, estudou por muitos anos nos Estados Unidos. Em Bu Şehir Arkadan Gelecek, Ali Smith era uma espécie de expatriado, pois foi criado em alto mar e por isso o personagem falava vários idiomas, entre eles inglês, espanhol e turco. E essa foi a resposta para quem disse que Keren não poderia atuar na Turquia. Porque, gente, assim como se achou uma justificativa do seu sotaque para esses personagens, o mesmo poderia ser feito com os outros. Assim como também aconteceu em Muhteşem İkili, ou seja, a grande dupla, com o seu personagem Mustafa Kerimcan, que era um policial treinado nos Estados Unidos. E, por fim, Serkan Bolat de Sençal Kapamã, que o pai o fez estudar em um internato no exterior desde os seus 11 anos. Mas, meu povo, será que nós somos loucas? 8 milhões de twitters, isso não é brincadeira. E eu posso dizer, eu participei. E você? Diz aí nos comentários. Já Hande, pessoal, nós vimos no vídeo anterior que ela começou sua carreira em 2012, através dos concursos de beleza. E por isso, como você já sabe como funciona a Turquia, já tinha de certa forma as portas abertas nessa área. Assim, ela começou com pequenos papéis de 2013 a 2014. O seu primeiro papel de destaque foi em Güneş Kızlar, ou como é conhecido em português, Güneş, Todo Amor Esconde um Segredo, fazendo o papel da adolescente Selin Ilmaz. Selin é uma garota de 17 anos que sonha em ter uma melhor posição social e, por isso, fica muito animada em saber que sua mãe vai casar com um homem rico de Istambul. Muitos adolescentes se identificaram com ela. Selin, apesar de começar a série sendo uma garota superficial, amava muito sua família, o que é algo que sempre comove os turcos. E assim, Hande Erçel ganha destaque ao dar vida a esse personagem, o que lhe rendeu o prêmio de Estrela em Ascensão em 2015. E também foi a partir daí que começou a perseguição da imprensa turca, e em especial quando Hande apareceu em uma relação amorosa com o ator Burak Serdar Şanal, a qual durou aproximadamente de agosto a outubro de 2015. Como no mesmo ano ela começou a namorar com o ator Ekim Mert Daimaz, gente, foi a conta e a medida para alimentar os fofoqueiros de plantão, e com isso eles começaram a criar uma imagem determinada segundo os padrões turcos, né, claro, da ainda muito jovenzinha Hande Erçel. Dizem que essa relação durou até aproximadamente maio de 2017.
E agora que vocês vão entender por que Randy procura ser sempre cuidadosa e reservada em público. Nesse mesmo ano, somente porque Randy, o melhor amigo do seu ex, é Kim Mert Daimas, postaram na mesma época fotos na cidade de Praga, no caso na mesma cidade, as manchetes das revistas e programas de fofoca foram: Randy Erchel está de férias em Praga com seu novo amante Mehmet Dinçeles, o melhor amigo do seu ex. E com esse rumor, Randy ficou com a fama de se interessar pelos melhores amigos dos seus ex. E até hoje esse Mehmet Dinçeles é relacionado à vida amorosa de Randy, independente de ter sido apenas um boato. E por isso ela é muito criticada, atacada nos programas de fofoca. Só para vocês entenderem melhor a imagem que eles fazem de Randy. É Kim, que de fato foi seu namorado, é o melhor amigo de Mehmet, que só foi um rumor. E também é amigo de Murat Dalkılıç, que de fato era seu ex-noivo. Para piorar ainda mais essa situação, surgiu esse ano aquele boato com Murat Erdoğan, que é o amigo do ex-noivo de Randy. Então, vocês podem ver que essa não é a melhor imagem sob o ponto de vista da Turquia e o quão prejudicial é propagar rumores. E não para por aí. Ainda em 2017, também se comentou muito sobre uma possível relação amorosa com seu ex-colega de elenco, Tolga Sarıtaş. Mas o que se sabe é que eles eram e são muito bons amigos. Randy é conhecida por fazer e manter boas amizades com todo o elenco. E nesse caso é uma daquelas conhecidas fanfics criadas pelos fandoms, porque Tolga Sarıtaş foi muito categórica em uma entrevista ao dizer que nunca existiu nada entre ele e Randy, além de uma bonita amizade. Kerem, por sua vez, durante esse período, foi um dos protagonistas do filme Unutursan Fizilda, que é um drama musical, e que, por sinal, foi muito bem premiado. Eu não vou falar muito desse filme aqui e agora, porque depois irei fazer um vídeo só sobre ele. Ainda nesse ano, Kerem e Şükrü foram convidados para fazer uma participação na série Ulan Istanbul, com cenas cheias de aventuras e surpresas no canal D. E o que é mais interessante é que eles interpretavam seus mesmos personagens da série Şeref Meselezi. Kerem estava com tudo e não estava à prosa. Foi um ano de muito trabalho e sucesso. E o seu sotaque, pessoal, já nem era mais cogitado. Ao terminar a série Güneş Beklerken, engatou em um novo drama, daqueles pesadíssimos, mas é um dos meus preferidos. E Kerem, mais uma vez, dá um show de interpretação. Kerem interpreta Jit na série, e eu amo esse personagem, porque ele é muito complexo, gente. É um verdadeiro cafajeste, sim, mas isso é o que o torna interessante, porque apesar disso, ele tem lá seu próprio código de honra. Então, o tempo todo, o personagem vive assim um conflito entre a honra e o respeito. Şeref Meselezi, também conhecida como A Questão de Honra, é uma série incrível, uma das melhores. É uma adaptação de uma série de TV italiana que fala sobre máfia, ódio, rancor, vingança, e há um triângulo amoroso muito interessante, porque é um triângulo amoroso no verdadeiro sentido do termo. Gente, Jit é muito atraente, muito sexy. Ele exala a masculinidade, sabe assim o jeito como ele fala, olha, anda, deixa todas as garotas da rua loucas por ele. E ele sabe disso e se aproveita. Por isso ele é o maior cafajeste que eu já vi em todas as séries turcas. Mas é simplesmente apaixonante. E ninguém mais poderia fazer esse papel de tamanha sensualidade e tal elegância do que Kerem Bürsin. Olha só para essas imagens do make-off de Şeref Meselezi. Eles só estão ensaiando para gravar e mesmo assim, como não se apaixonar pela safadeza de Jit misturada com o charme de Kerem? Alguém aí conseguiu não se apaixonar? Diz aí nos comentários que eu quero conhecer essa pessoa. Como vimos, Kerem em 2014 foi puro sucesso e realização e por isso foi considerado o homem do ano. E sendo assim, não é de se admirar ele ter sido convidado para ser a cara da marca do jeans Mavi, juntamente com a mulher de destaque da época, Serenay Sarıkaya. Foi na gravação desse comercial que eles se conheceram e dizem que começaram a se relacionar. Kerem estava visivelmente apaixonado.
Veja que Serenay corresponde ao tipo de mulher que ele se diz atraído. Mais do que beleza física, esteticamente falando, ela tem atitude, é autoconfiante e já era reconhecidamente muito talentosa, pois canta, dança e sempre dá um show de atuação. Ele disse em uma entrevista que mesmo antes de conhecê-la nessa gravação, ele já era muito afim dela. Pessoal, assim só para constar, Serenay também começou sua carreira após participar do Concurso Europeu de Beleza Juvenil na República Tcheca aos 15 anos. Depois disso, em 2006, ela começou oficialmente sua carreira de atriz, fazendo participações em 2 filmes. Após esses filmes, ela fez 2 séries e uma delas já sendo protagonista. E olha só que interessante, somente em 2010, quando ela já tinha recebido a aclamação da crítica, é que ela foi participar do Miss Turquia, ficando em 2º lugar. Como já foi dito, o casal se conheceu em 2015 para a promoção da coleção Primavera-Verão da Mavi Jeans e, por isso, trabalharam juntos por 1 ano e meio, inclusive, gente, fazendo viagens ao exterior para gravar anúncios para essa marca. Mas só se assumiram tempos depois, quando foram flagrados saindo de um restaurante de mãos dadas. Em 2016, Karim passou muito tempo nos Estados Unidos treinando e se preparando para a série Boucherie Arcandan de Alessec, que a gente já explorou bastante no vídeo anterior, e por isso a gente não vai falar sobre ela hoje. E foi por causa dessas ausências que eventualmente surgiu um boato sobre um possível término do casal durante esse período. Mas, gente, apesar disso, era um casal considerado estável e apreciado pelo público. E por isso, as pessoas lamentaram quando eles oficializaram o término de sua relação no início de 2019. Já Randy, nesse período, após dar vida ao personagem Celine, ganha uma projeção em sua carreira, gente, porque ela conseguiu conquistar o coração de milhões de pessoas, em especial dos mais jovens, e que, por sinal, até hoje a acompanha sendo seus fãs. Em seguida, ela é convidada para protagonizar a série Esclaftan Lamas, conhecida em espanhol por Amor Sem Palavra, o que seria o seu papel de maior sucesso, de maior relevância até Santiago Capamã. E com Burak Deniz, ela conseguiu formar um dos casais mais queridos do público, inclusive do público internacional. Realmente, minha gente, eles tinham muita química e sintonia, e por isso a fandom que até hoje, mesmo depois de Santiago Capamã, mesmo depois de Kerem Bürsin, torce para que eles tenham um romance na vida real. Acredita? E a imprensa, que a persegue desde sempre, principalmente quando se trata de sua vida amorosa, não ia perder essa oportunidade, não é mesmo? É tanto, pessoal, que no funeral de sua mãe, os paparazzis captaram uma expressão de dor, de compaixão de Burak Deniz pela dor de sua ex-parceira de elenco, de sua amiga, porque, gente, Randy é dessas, ela leva as amizades para a vida. Então, julgaram isso como um exagero da parte dele, questionaram por que ele sentiria tanto. Será que haveria algum romance entre eles? Algo assim. E é lógico que essa história do romance entre Randy e Burak foi só um rumor. Mais um, né? Para intensificar ainda mais aquela imagem que a imprensa criou sobre a vida amorosa de Randy, que a vê como uma garota volúvel, que não se importa com o sentimento dos outros, instável emocionalmente, por aí vai. Em uma recente entrevista para a Vogue, ela fala sobre seu desenvolvimento pessoal e faz um balanço sobre sua carreira e diz que todos esses contratempos pelos quais ela passou e também as críticas ao seu trabalho serviram para amadurecer e torná-la uma profissional ainda melhor. E que ela, depois de passar por tantas situações desse tipo, ela aprendeu a viver com isso sem sofrer tanto e dar valor ao que deve ser dado, como, por exemplo, o reconhecimento do seu trabalho, do seu talento, que, por sinal, essa série proporcionou para ela, pois ela ganhou vários prêmios, entre eles o de melhor atriz de comédia e de drama romântico. Semana que vem a gente vai continuar com o Minha Vida Antes de Você, parte 3, onde a gente vai contar sobre a vida de Ranker a partir de 2018, além de outros temas afins. Claro, sempre ao estilo do canal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Importante, não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber as notificações, compartilhar e dar o like. Beijos, até mais!